Uma boa tarde para você, agora 12h11, começando aqui pela TV Capital, mais uma edição do Jornal Argumento. Hoje é terça-feira e recebemos com muita alegria, com muito prazer, o Dr. Manuel Dias Reis, ele que é médico com especialização na área de psiquiatria. Dr. Manuel, muito obrigado pela presença do senhor, é um prazer imenso recebê-lo aqui e até mesmo nesse momento agora, onde as pessoas, passam a precisar muito mais do auxílio de um profissional nessa área de entender e se entender. Obrigado pela presença. André, eu que agradeço, eu falo sempre que eu estou considerando a televisão aqui como minha casa, porque é tão Sempre frequente o convite de estar aqui. Eu fico muito agradecido do convite, é um prazer estar aqui e poder contribuir com as pessoas. Doutor, vamos começar falando sobre um tema que atinge a todos, O país está em crise. As pessoas não têm essa capacidade de administrar essa realidade. E aí é um assunto recorrente, fugas. Para não enfrentar a sua realidade, houve uma pesquisa que foi divulgada nessa semana passada, dizendo que aumentou em 50% o consumo de álcool pelas pessoas. Alcoólicas, Exatamente, de álcool. E também, a cada dia que passa, aumenta o trabalho da polícia na apreensão e prisão de drogas. Então, ou seja, se aumentou a quantidade de consumo de álcool e se aumentou a quantidade de apreensão de drogas, quer dizer que está havendo uma procura muito grande sobre isso. Agora, é o melhor caminho para as pessoas beber para esquecer? Usar uma droga para suportar? Não é o melhor caminho, Embora a gente saiba que isso tem uma influência muito grande nas pessoas, a gente vê com frequência, o álcool como é a droga mais utilizada, que social, é chamada droga lícita, E quanto mais caro, mais status dá para a pessoa? Beber um uísque de 25 anos então, isso reflete o momento de crise que nós passamos, A situação econômica, a situação financeira atinge todas as pessoas, a gente vê com muita frequência casais brigando, não precisa estar usando droga, mas brigam porque está faltando dinheiro para casa, porque não tem a condição que tinha, porque a mulher está querendo comprar tal coisa e não tem dinheiro, a criança as desavenças, elas vão acontecendo em todos os lugares, a pessoa hoje é muito comum ela estar apreensiva quanto, por exemplo, a situação de emprego dela. Insegura, Ela não sabe se amanhã ela vai estar empregada. Ela vê o patrão falando que as coisas não estão bem, isso gera ansiedade. Nessa situação, a gente diz que é uma ansiedade até normal, mas dependendo da pessoa, essa ansiedade, essa apreensão, o medo de ser despedida, de ficar sem emprego, como que vai ser lá em casa, isso pode se tornar doença. A busca no tratamento da doença custa muitas vezes. Porque a gente nós falamos aqui várias vezes já, dos preconceitos que se tem, a respeito da doença mental. E hoje mesmo, no atendimento que eu fazia lá na prefeitura, um paciente meu virou e falou assim, olha, como que eu vou substituir a minha bebida
né, assim, por outra droga. Eu falei, não, você está confundindo as coisas, né? Assim, então, ele não quer se tratar, ele quer trocar de vício. Pois é, ele entende, ele está justificando não fazer o tratamento porque entendendo que o remédio seria outra dependência. E não é, remédio é remédio, né? Assim, então, esse preconceito contra o psiquiatra, contra o remédio, dificulta muito a busca ao tratamento e muitas vezes as pessoas só buscam o tratamento em um último momento. Assim, quando não tem mais jeito, aí é que eles buscam o tratamento. Quando tinha que ser o contrário. Começou no sentido, eu não estou sentindo bem, né? Assim, eu estou chegando em casa nervoso, que é muito frequente isso, né? As pessoas chegam e falam, olha, eu já chego em casa estourando já, minha mulher não pode falar nada, minha família não pode falar nada, que eu já estou estourando, né? Assim, então isso é muito comum. E aí teria que já nesse momento falar, opa, alguma coisa não está bem, deixa eu procurar logo um psiquiatra, um psicólogo, ajuda de um assistente social, muitas vezes, né? Assim, então tem que ir buscar a ajuda. Só que tem um pequeno aspecto, doutor. Eu queria que o senhor explicasse mais sobre isso. Tanto o álcool como a droga, se a pessoa persiste, é porque ela sente um prazer. Exato. Na região do cérebro, ou até mesmo no tratamento do senhor, é difícil o senhor tentar tratar uma pessoa para ela deixar algo que lhe dá prazer, porque ela não pensa no futuro. Por exemplo, o álcool, a tendência natural é uma cirrose hepática, alguma coisa assim, que é uma doença sem cura. Exato. A droga também é uma outra doença sem cura que pode gerar uma gravidade maior. Porém, no caso a cocaína, a pessoa pode ter uma overdose e morrer. Exatamente, né? Assim, mas ela não pensa nisso. Tem as consequências tardias e tem as consequências imediatas. Mas ela não pensa nisso. Não. Ela pensa só no prazer que tanto o álcool como a droga proporciona, sem pensar no futuro, nas consequências. E quando você fala, a pessoa fala assim, não sei quanto que eu vou morrer mesmo, então não estou preocupado. De qualquer jeito, né? Exatamente. O trabalho do psiquiatra, primeiro tem o preconceito do medicamento, né? Eu prefiro a cerveja do que o remédio, porque a cerveja não dá efeito colateral, o remédio dá. Eu prefiro a droga do que um médico, um psiquiatra, um psicólogo. Eu perdendo meu tempo aqui e a droga lá me esperando. Essa luta contra o prazer que destrói. Pois é. Assim, a gente fala, né, assim, o que leva a pessoa a usar a droga, né, assim, porque você vê o seguinte, André, inúmeras pessoas experimentam drogas na vida, né, assim, poucas continuam e caminham para o vício, mas a maioria não caminha para vício. Experimenta e acha bom ou acha ruim, mas o vício, vamos dizer, não dá continuidade. É só mesmo satisfazer uma curiosidade. Uma curiosidade. E muitos falam isso, não, fumei ou cheirei por curiosidade, né? A questão é que a gente já traz com a gente, né, assim, as pessoas já trazem com ela um mecanismo que a gente herda da família, uma predisposição familiar, que a gente dá o nome de mecanismo de recompensa. Esse mecanismo de recompensa é assim, eu usei uma vez, foi agradável, mas não me interessa mais, a curiosidade, como acabamos de falar. Mas o que tem a predisposição familiar, ele vai, isso aqui é bacana, eu vou usar de novo. E aí vai utilizar o chamado mecanismo de recompensa. Então é igual quando a gente está com fome, que você come, sente aliviado, sente satisfeito, passa um pouco, vem a fome, aí você leva você a comer de novo, e aí você busca alguma coisa para comer para poder sentir novamente satisfeito. Esse é o chamado mecanismo de recompensa, é o que acontece com a droga. Isso tem área no cérebro, e tem uma substância que é chamado os neurotransmissores, principalmente um neurotransmissor chamado dopamina,
que está envolvido nesse mecanismo de recompensa. Né? Assim, a gente conhece, nós como médicos, nós conhecemos exatamente como se dá o processo. Mas como você falou, assim, atuar nesse mecanismo contra o prazer, né, assim, é muito difícil. E aí ainda tem uma outra coisa que é o assim, que aquilo que as pessoas pensam dos usuários. Né? Assim, é muito difícil. Por exemplo, eu escuto muito, até a família que está acompanhando o paciente lá fala, não, mas ele continua assim porque ele é preguiçoso, ele não quer trabalhar, ele não tem vergonha na cara, ele sabe que o tanto que ele já teve problema com a bebida ou com a droga e continua usando, isso é porque ele não tem vergonha, não tem caráter. Não é isso não, é porque é doente. Esse é o grande problema. Né? Assim, o vício é uma doença e precisa ser tratado como uma doença. Né? Se a pessoa chega e entende isso e a família também entende, a tendência é ter ajuda. Mas se você não tem esse reforço positivo, como a gente fala, e você só tem um reforço negativo, que você não presta, que você é usuário, que você tinha que estar preso, que você tinha que estar no hospital junto porque você é doido, né? Então, fica muito difícil. A pessoa corre por prazer, não é? Se você vai para um lugar onde as pessoas só estão falando mal de você, você não vai buscar o prazer? O prazer quem que é? É o traficante, é o amigo. É aquele bar que você encontra outras pessoas que estão ali também para beber, né? Exatamente. Agora, nesse aspecto, doutor, a gente tem observado que os problemas da mente, ou seja, pelo menos assim, o que eu tenho lido, é que a depressão e outras doenças, elas estão perdendo lugares justamente para a questão da droga e do álcool. Né? A pessoa ela desenvolve uma depressão e tenta curar no álcool e também na questão da droga. E agora veio um fator que, pelo menos assim, dificulta o trabalho. Né? O canabidiol, que é uma derivado da maconha. Da cannabis sativa. Exatamente. Está sendo importado, já está sendo usado. Para muitas pessoas é o quê? Por que eu vou tomar um remédio se eu posso comprar um fuminho ali na esquina, sem receita, sem médico, sem nada, e o efeito é o mesmo? Mas não é, né? O efeito não é o mesmo. Na cabeça da pessoa é maconha. Nós já até falamos disso em outros programas, né? Assim, o canabidiol é uma substância que ele precisa de uma certa tecnologia para ser extraído da planta da cannabis, né? Cannabis sativa. Não é o THC, porque a substância que dá, né, assim, que dá o prazer da maconha é o tetrahidrocannabinol. É uma outra substância que está na mesma planta. Né? Assim, então, quando você vai extrair o canabidiol, que vai ser utilizado como remédio, né? Assim, você tem plantas que elas têm mais canabidiol do que o THC. Tem outras que têm mais THC do que o canabidiol. Quem fuma maconha entende bem isso que eu estou falando, porque muitas vezes eles compram uma porção de maconha e falam assim, essa maconha aqui não presta de jeito nenhum. E outra, nossa, essa maconha aqui é boa, essa dá barato. Por quê? Porque essa que dá o barato tem mais THC. A outra que não presta tem mais canabidiol. E essa polêmica que se dá associando o canabidiol à liberação da maconha, ao uso da maconha. Bom, canabidiol é maconha. Então, assim, para aquela pessoa leiga, ela fala que houve essa liberação. Ela não tem essa capacidade de discernir o medicamento da droga. Porque é difícil mesmo entender, né? Assim, a mesma coisa, eu sempre dou esse exemplo para os meus pacientes. Por que é que não se fala, né, assim, que vai liberar a cocaína, né, assim,
porque a gente tem um anestésico que provém da planta da cocaína, que é, por exemplo, um deles é a novocaína. A xilocaína, todos esses medicamentos para cirurgia, então, anestésico, é um derivado. Pode ser derivado da planta da coca, né? Ninguém fala disso. Né? Assim, mas se consumir a cocaína, a pessoa tem um risco iminente de um infarto fulminante ou outra qualquer, né? Talvez seja por isso que não se fala na liberação dela. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, que da mesma planta onde é extraído a droga, no caso a cocaína, no caso a maconha, né, assim, o THC, ela também é extraída aquilo que serve de remédio. Assim, que é o anestésico, no caso da cocaína, e é o canabidiol, que é no caso da maconha. Mas são substâncias diferentes. Isso não quer dizer, né, que, não, porque tem lá um remédio, então nós podemos liberar. Né? Assim, eu entendo que não deve ser liberado. O que se tenta fazer é não deixar que, ou a descriminalização, né, assim, o usuário, aquele pequeno usuário, né, assim, que não está ligado a tráfico, e essa pessoa não seja enquadrada como dizendo crime. Mais ou menos o seguinte: nem todo usuário é bandido e nem todo bandido é usuário. E é usuário. Assim, grande parte dos bandidos não são usuários. Então, assim, há de se entender, né, que existe um processo de uma doença, né? Reiterando, quer dizer o quê? Que nem todo usuário é bandido e nem todo bandido é usuário. Tem o doente nesse meio. Tem. E aí, voltando ao início da sua colocação, né, assim, é importante a gente entender o seguinte: nem todo mundo que está deprimido procura droga. Grande parte das pessoas que usam droga pode desenvolver depressão. Então, a gente tem que entender o seguinte: tem pessoas que estão deprimidas, que acabam buscando álcool ou droga para poder aliviar da depressão. E tem outras que não são deprimidas, princípio, são normais, né, assim, normais entre aspas, né, assim, são normais, e que depois de usar as drogas, eles desenvolvem depressão. Como, por exemplo, tem pessoas que utilizam a maconha e acabam desenvolvendo um transtorno esquizofreniforme, ou seja, igual à esquizofrenia, né? Então, a gente tem que fazer essa separação. O que vem primeiro? Né? Assim, o que vem primeiro é a depressão, ou a depressão ela é consequência do uso da droga? E nesse caso, doutor, tem um paradoxo ou um hiato que só o médico ele consegue diagnosticar, porque a maioria das pessoas que começam a desenvolver uma depressão, as pessoas entendem que ela está precisando de lazer. E aí já levam ela para o bar, já oferecem uma droga, e queira ou não queira, mesmo se falando a pessoa que já tem essa predisposição à depressão, o álcool e a droga esconde. E assim, a pessoa ela acaba sendo o quê? Ela tem uma depressão que se transforma numa depressão agravada pelo fato da droga e do álcool. Muitas pessoas não tomam medicamento de tarja preta, mas usam droga e consomem álcool à vontade. Então, esse preconceito ainda é a maior dificuldade? Exatamente. Olha só, o diagnóstico de doença psiquiátrica, ele é bastante complicado, né? Assim, porque envolve, nós já até falamos disso aqui, mas é sempre recorrente, porque tema do dia. Sempre, todo dia aparece essa questão no consultório, né? Para você ter uma ideia, assim, por exemplo, uma pessoa que tem uma doença da tireoide, ela pode desenvolver depressão. Né? Assim, então, uma pessoa que tem uma hipertensão e toma remédio para baixar essa pressão, ela pode desenvolver uma depressão em função do remédio. Né? Uma pessoa que tem um tumor na cabeça, ela pode desenvolver uma depressão.
né? Então, são vários fatores. Você tem o fator que ele é orgânico em si, por exemplo, um tumor, né, assim, que pode levar a ter depressão, ou aquela doença do tremor, que é a doença de Parkinson, né, a doença de Parkinson, tem o Alzheimer também, como você falou, que pode começar aparecendo depressão, né, assim, então, são doenças físicas. Tantas outras, né? Que a esquizofrenia também, outras. Então pode aparecer, são doenças que surgem do cérebro propriamente, né? A esquizofrenia, que é uma doença funcional, a depressão, ela é funcional, mas ela pode ser decorrente de doenças físicas. A depressão pode ser decorrente de substâncias que você utiliza, sejam elas medicamentos ou sejam substâncias psicoativas, como a gente fala, né? Assim, a cocaína, a maconha, né? Assim, pode desenvolver depressão. Né? Assim, como pode desenvolver depressão os próprios medicamentos psiquiátricos. Né? Assim, tem medicamento que a gente sabe que se a pessoa toma, por exemplo, medicamento para esquizofrenia, que ela desenvolve quadro depressivo. Então, o diagnóstico diferencial só pode ser feito por um médico. Né? Assim, ele que vai saber do que está se tratando aquela depressão. Né? Assim, como eu falei ainda há pouco, né? Assim, a depressão, quando a gente fala de droga, ela pode vir anterior à droga, que ela causa ou leva a pessoa a usar a droga. Tem muitas pessoas que bebem, né? Assim, por conta da depressão. E aí tem até uma piadinha que a gente via muito em bares, né? Assim, se você bebe para esquecer, pague antes de beber, né? Assim, fazendo essa alusão à depressão, né? Assim, muitas pessoas bebem para poder esquecer dos problemas da vida, né? Ou aquela depressão que é decorrente mesmo do álcool. O álcool provoca depressão. Ele deprime, né? Porque, inclusive, é comum a pessoa que bebe, no outro dia ela ter um mal-estar. Isso é o quê? É a depressão do sistema nervoso, onde o álcool ataca? Porque o álcool ele tem um mecanismo de ação que é assim, que é de duas etapas. A primeira etapa, ele causa aquela sensação de bem-estar, em que a pessoa fica risonho, euforia, e conversa, né? Assim, pode tudo, é o melhor motorista do mundo, é o rapaz mais conquistador do bairro, né? Assim, então é tudo muito bom. Tudo muito bom. Aí depois que passa essa fase, vem a fase de depressão do sistema nervoso central, que principalmente é caracterizada pelo sono. Você pode ver que as pessoas muitas vezes utilizam o álcool para poder dormir. Eles bebem antes de dormir para dar uma relaxadinha. Mas tomar uma para relaxar. Aproveitando esse efeito que é o de depressão do sistema nervoso central. Essa depressão do sistema nervoso central não é a depressão que nós estamos falando. Né? Assim, essa depressão é baixa atividade do cérebro, onde a pessoa é levada a dormir. A depressão que nós estamos falando é a tristeza, perda de prazer de viver, né? Assim, perde o apetite, a pessoa emagrece, a pessoa não tem vontade de nada, da vida. Desiste da perde vida, os prazeres. A gente dá o nome disso de anedonia, né? Perder o prazer de viver. Né? Assim, chega até o absurdo, né? Assim, um momento em que a pessoa fala assim, não tem mais saída, a minha saída é morrer. Né? Assim, então hoje, desculpa, né? Assim, hoje eu recebi uma mensagem de WhatsApp de um paciente meu fala uma série de coisas e fala: doutor, eu ainda só não suicidei porque eu não tenho coragem. Porque se eu tivesse coragem, eu já teria acabado com a minha vida. Mas não tem coragem de tomar um medicamento e procurar um médico, porque tem muita gente, doutor. A gente vai falar isso logo depois do intervalo comercial, que perguntar para o doutor Manuel qual que é a fase mais importante do tratamento, porque muitas pessoas que têm problemas com álcool e com drogas são internadas, ficam por lá 15, 20 dias, saem. Para muita gente, essas pessoas estão curadas.
Será que elas estão? E o trabalho do psiquiatra nesse processo todo, o que essa internação representa? O fim do vício e o acompanhamento. Então, a figura do psiquiatra, do psicólogo, daquelas pessoas que o pós-internação, porque muitas pessoas acreditam que internar a pessoa é a solução para tudo. E a resposta do Dr. Manuel Dias, né, que é médico com especialização nessa área de psiquiatria, vai dizer para a gente depois do intervalo qual é o momento mais crítico, né, e qual é o momento mais precioso na vida de um dependente no que se refere à questão da internação. Um instante só, a gente está de volta. Ele derrubou, me enforcou e me cortou de faca. Desisti até hoje e não vou desistir nunca enquanto eu tiver um sopro de vida. E você é viciada no crack? Infelizmente. Tá arrependido? Vai, não. É caixão. Se a gente for escrever a história de Goiás, vão ser 4 páginas em branco. Eles estão aí sabendo que não vão ganhar. Gente, tem que botar bandido para trabalhar. Por que ele tem que trabalhar? Para ele saber o custo dos impostos. Porque mesmo no local de trabalho hoje, ou a delegacia hoje, está sendo respeitado. Ele tá rindo aqui, gente, e não quer falar. Não é possível que vai ficar do jeito que está. Algo tem que ser feito. O povo paga caro, caro. De higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Della Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Della Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. Nobre Arte Móveis, indústria de móveis finos em aço, alumínio e fibra sintética. Mesas, cadeiras, camas, sofás, banquetas e móveis em geral, com beleza e requinte. Móveis fabricados e personalizados de acordo com cada cliente, pois só quem fabrica pode fazer mais barato. Rua Pinheiro Chagas, Cidade Jardim. Entre em contato pelo telefone 3256-5812. Nobre Arte Móveis. Decorando para você. Bom gosto e qualidade ao seu alcance. Real Cores, aqui você tem a cor dos seus sonhos. Tintas automotivas, máquinas agrícolas, aviação, cores feitas de acordo com o cliente. A tinta que seu carro merece está aqui na Real Cores. Preço, atendimento, qualidade você encontra aqui na Real Cores. Assistência técnica e entrega. Real Cores, Avenida T9, número 3149, Jardim América. Telefone 3088-2828. Seja qual for o seu negócio, a Solução Móveis tem um projeto especial para você. Móveis de qualidade e design arrojado. Móveis para escritório e ambientes comerciais com elegância, sofisticação e alto padrão. Tudo com a qualidade e o respeito que somente a Solução Móveis tem. Avenida Onestino Guimarães, número 350, setor Campinas. Fale com nossos consultores pelos fones 3298-8846 ou 3093-4471. Solução Móveis, a assinatura das empresas de sucesso.
Colégio Êxitos. Do 1º ao 9º ano, sempre o melhor ensino. Matrículas abertas. Venha fazer a sua entrevista. Temos opção de ensino integral e uma proposta inovadora, unindo a máxima de qualidade de ensino com uma estrutura física moderna e eficaz, juntamente com valores morais, éticos e humanos. Para mais informações, acesse nosso site www.colégioexitosgoiania.com.br ou ligue 3251-1180. Colégio Êxitos, Rua C-136, quadra 291, lote 13, número 636, Jardim América, Goiânia. O ensino fundamental que você procura está aqui. De volta com o Jornal Argumento aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, né, canal 23, recebendo a visita, mais uma vez importantíssimo, do Dr. Manuel Dias Reis, ele que é médico com especialização nessa área de psiquiatria. Antes do intervalo, doutor, eu falava com o senhor sobre essa questão do tratamento do dependente químico e também alcoólico. Para muita gente, acha que a internação é a solução. Inclusive, falam assim, poxa, a pessoa saiu a semana passada da clínica e já está bebendo de novo. Saiu a semana passada da clínica e já está usando droga. Esse processo de internação e depois da internação, qual que é a, digamos assim, claro que todos têm a sua importância, mas o acompanhamento depois de sair da clínica, qual que é o papel dele na continuidade desse processo? Olha, assim, eu utilizo o princípio que o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, e tem a parte desse instituto que é dedicado ao abuso de drogas, assim, para a gente dizer quais são os passos para o tratamento, né? Então, o primeiro passo, que é o mais importante, é a conscientização de que é uma doença, de que o vício é doença e que precisa se tratar. Esse é muito difícil, né? Assim, porque é fácil você entender doença. Só quando chega no caos, ou seja, só quando chega numa situação insuportável, né? Aí que pensa-se em buscar uma saída. Vamos buscar um tratamento, né? Mas é difícil, porque a conscientização de que é doença, né, assim, isso passa pela cultura da nossa sociedade, né? Assim, então, a gente ainda não entende que vício é doença. E grande parte das famílias, né, assim, acreditam que vício é falta de caráter, que também é uma doença, né, assim, mas não nesse sentido, falta de caráter é que a pessoa bebe porque quer, não para porque não quer, né, assim, então é difícil. A segunda etapa do tratamento é a desintoxicação. Essa desintoxicação significa, em princípio, né, assim, afastamento por completo da droga. Afastar dos amigos, afastar do traficante, né, assim, afastar dos bares, se a pessoa é alcoólatra, né, assim, dos amigos de bebida, né, assim, dos churrascos no fim de semana, das festas, não levar a bebida para dentro de casa. Se tem alguém que bebe dentro de casa, né, assim, a pessoa que quer parar de beber, né, assim, afasta dessa pessoa que continua bebendo. Então, esse processo de desintoxicação é o que leva muitas vezes a pessoa a ir para o hospital, que você está fazendo a referência, ou seja, é o afastamento total da droga. Bom, afastou da droga, nem sempre significa com isso que a pessoa tenha consciência de que o uso da bebida e da droga é doença. Ela passa a desenvolver também ali tem aquela questão assim que, digamos, o afastamento, a pessoa ela acaba criando aquela síndrome da dependência ou até mesmo da abstinência. Pois é.
O fato da pessoa estar no hospital é exatamente muitas vezes para tratar da abstinência. Nessa abstinência alcoólica pode desenvolver um quadro psicótico que a gente dá o nome de delírio tremens, né? A pessoa fica delirando, acha que tem gente querendo matar ele vê armas apontando para ele vê bichos andando pela casa, aranha, né, assim, cobras, então, e fica muitas vezes muito agitado, às vezes agressivo, aí ele precisa de um hospital. Não necessariamente tem que ir para o hospital, tem pessoas que passam pela fase de abstinência sem ser necessário recorrer ao hospital. Então, saiu do hospital, o trabalho a seguir vai ser a prevenção de recaídas, que é a fase mais difícil. E do mesmo jeito que eu falava ainda há pouco, que quando eu tenho fome, eu busco a comida para comer, aquele indivíduo que é o usuário ou era o usuário, ele vai sentir falta da droga. E dependendo da situação de convívio, dependendo da situação social dele, ele acaba tendo a recaída. Isso é a coisa mais comum, é muito mais comum a pessoa ter recaída do que a pessoa que internou, ele ficar livre da droga. Mas para muita gente a recaída significa fracasso, não vale a pena, não tem baixa autoestima. Isso. Mas aí tem que entender que a recaída é muito frequente, né? E o trabalho, então, mais importante que a gente desenvolve, por exemplo, nós desenvolvemos lá no CAPS, chama CAPS Casa, que é um serviço da prefeitura, um dos vários serviços da prefeitura de Goiânia, para dependência química, exatamente no sentido da prevenção de recaídas e depois na quarta etapa, que é a ressocialização. É muito comum a gente atender lá no CAPS pessoas em situação de rua, que vivem dormindo debaixo das pontes aí, pessoas que perdeu a família, perdeu o emprego, que não tem está em situação expectativa de um ruim, futuro, né? Não tem. Então, o nosso trabalho lá no CAPS é dirigido para essa população. Porque como nós não temos um serviço de emergência e nem de cama para poder internar, nem de hotelaria, como a gente fala em hospital, nem de cama, então a atenção que nós damos no CAPS é para prevenção de recaídas e a ressocialização. Essa prevenção, doutor, ela é o quê? É através de um psicólogo ou ela é medicamentosa? Porque eu não bebo, não tenho assim o único vício que eu tenho é Ritalina e cigarro, Mas essa síndrome da abstinência, ela provoca o quê e os medicamentos agem como? Pois é. Aí é importante aquele diagnóstico que eu estava falando antes, da gente saber se muitas vezes a pessoa chega com insônia, ansioso, deprimido, aí a gente precisa saber se isso é anterior às drogas ou se é decorrência das drogas. Então a medicação que a gente vai passar tem muito a ver com isso. Se a pessoa tem uma depressão e ela é anterior às drogas, ou mesmo se ela está deprimida depois do uso da droga, nós vamos medicar para depressão, para ansiedade, para tratar a insônia dele, E dar medicamento que vai utilizar, que vai ser útil para o paciente no sentido de diminuir aquela compulsão para a droga. Não necessariamente, porque não existe, André, um remédio que você vai tomar e vai falar assim, olha, você nunca mais vai cheirar cocaína. Ou nunca mais vai beber, nunca mais vai usar uma droga. Não vai fumar maconha, nem vai cheirar esses thinner, nunca mais, não existe. Agora, doutor, recebi um e-mail de uma pessoa que pediu para perguntar para o senhor, tem uma pessoa na família que é alcoólatra e ela estava pensando em colocar aqueles medicamentos chamados tira-álcool, que não sei o quê. Antietanol. Porque a pessoa bebe e ela sente
tão mal que as pessoas acreditam que ela vai parar de beber. Só que eu já andei olhando a questão da bula, os efeitos colaterais também são terríveis. Então, assim, a automedicação, não, põe aquele pozinho lá, tira álcool, põe tal medicamento que a pessoa vai beber, vai passar tão mal que ela não vai querer mais beber. É a saída? Não é a saída, né? Assim, a gente utiliza muito pouco esse tratamento que a gente dá o nome de aversivo, né? Assim, lá no CAPS, né? Assim, isso no Brasil... Mas acompanhamento médico, né? Com acompanhamento médico a gente prescreve muito pouco isso, né? No Brasil, até onde eu tenho conhecimento, é muito pouco utilizado esse tipo de tratamento. Já na Europa, nos Estados Unidos, o tratamento aversivo ele é mais utilizado pelos médicos. A questão, né, assim, é que a pessoa tem, hoje mesmo eu prescrevi o antietanol, né, que é isso que você está falando, tira o álcool aí, nesse antietanol para um paciente. Antes de eu fazer a prescrição, eu expliquei para ele. Falei, olha, esse remédio ele não é maravilha, não vai fazer com que você deixe de beber, né, assim, mas vai ajudar você nessas recaídas. Essa é a grande questão. O senhor fez um diagnóstico e indicou esse medicamento para a pessoa de forma consciente utilizar. E aquelas pessoas da família que colocam na bebida, na comida, não sei o quê, sem que a pessoa saiba. Pois é, né? Assim, olha só, quando eu falei ainda há pouco das fases do tratamento, eu falei da conscientização que a pessoa tem que ter de que aquilo é uma doença. Então, pode até, né, assim, a pessoa pode até tomar esse remédio, ele pode até parar, né, assim, de usar a bebida enquanto está tomando tiro álcool lá, mas no que parou, ele toma um golinho, porque vem a vontade, sim, vem o desejo, ele toma um golinho, não sentiu nada, ele toma outro golinho, não sentiu nada, ele volta a beber. E aí é onde é importante a consciência da doença. Mas, por mais que a gente explique para o paciente, quando a pessoa tem a primeira vez que ele tem a reação alérgica ao álcool, porque desenvolve uma alergia ao álcool, né? Então a pessoa passa muito mal. Ele passa mal que só, mas ele atribui, quando ele sabe que ele está bebendo, ao remédio. Ele para de tomar o remédio para poder voltar a beber. Quando ele não sabe que está tomando o remédio, ele até pode passar um tempo sem beber, né? Assim, mas não é a solução, porque a solução passa pela conscientização da pessoa de que o vício é doença. Hoje, doutor, pessoas que têm pressão alta tomam medicamento o resto da vida. Pessoas que têm outros problemas de saúde tomam medicamento o resto da vida. Um alcoólatra também, ou um dependente químico, ele é uma pessoa que vai precisar de um tratamento pelo resto da vida, por muito tempo, por longo tempo, ou tem cura? Não o vício, André, é uma doença crônica, vai acompanhar a pessoa a vida inteira. Né? Significa que ele pode, no caso do alcoólatra, ele pode passar 20 anos sem beber. No que ele pôs uma cerveja na boca, bebeu, ele volta a beber. Né? Então, ou ele pode passar anos sem usar cocaína. No que ele cheirou outra vez, ele volta a usar cocaína. O tratamento, ele é útil até onde existir sintomas. Né? No caso, por exemplo, que você citou da pressão alta, você parou de tomar o remédio, a pressão volta a subir. Isso. Ele tem que voltar a tomar o remédio. No nosso caso é a mesma coisa, a pessoa parou de tomar o remédio, aí passa meses, às vezes volta a depressão, ou ele volta a usar drogas, tem que voltar a tomar o remédio. Né? Necessariamente não é remédio para o resto da vida, como não é para a depressão. Né? Assim, se você passou meses sem sintomas, não tem justificativa de você continuar a tomar o remédio. Não é igual o remédio para pressão alta, para diabetes, para HIV, né? Então não é igual. Você pode ficar um tempo, não significa com isso que você está curado,
porque é uma doença crônica, acompanha a pessoa a vida inteira. E esse é o grande problema. Só o médico, ele pode dizer em que fase o medicamento pode ser suspenso. Exatamente. Só que quando, né, o medicamento pode ser suspenso. Só que a pessoa, ela vai ao psiquiatra, é medicado, começa a utilizar o medicamento, ela sente uma pequena melhora e abandona o tratamento. Um dos grandes problemas que a gente tem em psiquiatria é porque o nosso recurso diagnóstico, ele é muito pequeno, né? Assim, pequeno no sentido assim, de que chega, eu peço uma bateria de exame para o meu paciente para ver a condição geral dele, dependendo da situação, eu peço uma ressonância magnética, peço um eletroencefalograma, né? Assim, aí volta com aquela história, não tem nada. E aí, não ter nada significa para as pessoas, para a família, que a pessoa não precisa tomar remédio, que a pessoa não precisa continuar o tratamento, que aquilo é bobagem, que não melhora porque não quer. E não é assim, né? Se não tem nada, porque não é uma doença lesional. Né? Assim, porque se tivesse uma lesão, ela seria depressão, vamos voltar a falar da depressão, ou mesmo do uso de drogas, né? Assim, se tivesse alguma coisa, então a depressão seria secundária. Seria mais fácil ser tratada, seria né? mais fácil, porque você conhece a causa primária. E ver também a diminuição ou a progressão do quadro. O senhor trabalha basicamente em resultados que são colhidos de acordo com o comportamento, né? Porque como não tem assim, lesões no corpo, você vai trabalhar com o quê? Você vai trabalhar com o sintoma. E aí, olha, quando você esteve aqui a primeira vez, André, você estava sentindo muita falta de energia, você não tinha prazer em fazer nada, né? Assim, você não queria nem sair de casa, não queria ver ninguém. E hoje, já tem 6 meses que você está tomando remédio, como que você está? Ah, não, eu já melhorei muito, eu saio de casa, agora eu tenho vontade de ir para o trabalho, já saí até para festa, né? Assim, eu dou conta agora de ficar com meus amigos. Então, isso é sinal de que o tratamento melhorou, né? Então, a gente lida com isso que a gente chama de subjetivo. Não é um exame, não tem como 6 meses depois eu fazer nova bateria de exame que vai me dar lá o resultado. Né? Assim, eu tenho aquilo que o paciente me fala, né? Assim, então são os aspectos subjetivos. E aí a gente usa aquilo que o paciente fala, o que o acompanhante ou o familiar fala, né? Assim, então quais são as queixas. Essa semana passada eu estava atendendo uma senhora, aí o marido dela estava lá assim, ela falando, né? Assim, e o marido dela olhando para ela assim, calado. Assim, a maioria dos homens chegam no consultório e ficam calados quando eles são acompanhantes, né? Assim, então, as mulheres, quando são acompanhantes, elas chegam e querem fazer a consulta pelo marido, pelo filho, né? Assim, então, está lá o paciente olhando para ela, né? Assim, aí, na hora que ela terminou de falar, ele falou assim, doutor, ela esqueceu de uma coisa. Eu falei, o que foi? Ela não falou para o senhor que ela já tentou suicídio 5 vezes. Ou seja, uma coisa extremamente importante. Que é importante e que ela não havia mencionado, né? Embora eu faça regularmente essa pergunta, né? Assim, para paciente que tem sintomas de depressão, eu pergunto, você já pensou em alguma vez em tirar a sua vida? Né? Então, essa é uma pergunta que muitas vezes a pessoa não gosta de ouvir essa pergunta, né? Se é um doente, não gosta, né? E às vezes ele esconde isso. Então, mas é importante para a gente, né? Assim, porque é um dos sintomas que aparece na lista de sintomas da depressão. Dentro do que o senhor disse, fazendo uma alusão à droga, ao álcool e à depressão, o mais difícil é fazer a pessoa se redescobrir, porque o alcoólatra, ele não quer deixar o álcool porque ali para ele é um momento de prazer. O usuário de droga também não quer. O depressivo, ele quer, mas... Porque ele sofre muito. Porque... Desculpa, André. Não, só fazer uma colocação. Sim.
Porque muitas pessoas, elas lidam a religiosidade à doença. E aí, uma vez, né, eu falando com uma pessoa, eu disse o seguinte: Deus não quer que a gente se mate. A depressão quer. Isso. Então, ou seja, porque é uma doença. Né? Esse processo de fazer a pessoa readquirir tudo isso, essa vontade. Aí a gente precisa conversar com a pessoa, né? Assim, não, a medicação ajuda, porque o que eu ia falando, que eu te interrompi, né? Assim, mas assim, a diferença entre a droga e a depressão está exatamente no que você colocou, né? Assim, a droga dá prazer, a depressão traz sofrimento. Né, assim, a angústia, o vazio que a pessoa sente, né, assim, aquela falta de disposição para tudo, não vê, você imagina você acordar e olhar para as pessoas estão todas alegres, brincando, satisfeitas, e você não vê prazer em nada, né, assim, você vê como que o mundo tivesse tudo cinza, sem nenhuma perspectiva. Sem gosto, sem prazer, sem projeto, sem vontade, sem nada. Exato. Muitas vezes a gente utiliza muito, está lá no fundo do poço, sem luz no fim do túnel. Né? Assim, então, esse sofrimento, ele é muito grande. Nenhuma pessoa deprimida quer continuar deprimido, diferente da pessoa que é usuário de droga. Porque o usuário, por mais que ele tenha noção do mal que aquilo causa para ele, né, assim, a doença que é o vício leva ele para o consumo da droga. Mas ele não tem a vontade de sair. Igual o depressivo, que ele não tem a vontade de ir ao médico. Ele vai se isolando Exato. Até um momento que... Muitas vezes, André, o usuário de droga, ele tem vontade de sair, só que ele se sente impotente diante da droga, né? A mesma coisa, isso acontece com o deprimido. Ele quer sair daquela situação, mas a depressão torna ele também impotente. Ele não dá conta de sair daquela situação sozinho, como o usuário também não dá conta de sair sozinho. Se você pegar inúmeros usuários, 100 usuários, né, assim, e que deixaram de usar a droga, fala assim, você deixou sozinho? Né, assim, você vai encontrar um tiquinho, né, assim, que vai, não, muito eu deixei pequeno. Uma quantidade muito pequena de pessoas que deixaram o uso de droga sozinho. Porque tem essa conversa, né? Não, você para na hora que você quiser. Não para na hora que quiser, porque o vício não deixa. O vício não deixa. Né? Eu tenho um amigo que ele já é falecido, ele dizia o seguinte, que eu não entendia por que as pessoas tinham tanta dificuldade de parar de fumar. Ele já tinha parado mais de 20 vezes. Assim, parar é fácil, a dificuldade está exatamente em manter sem, ou seja, evitar a recaída. Né? Só que tem uma coisa, doutor, aí nós já entramos em um outro aspecto, que é uma vida social. Da mesma forma que a esposa, ou o marido, ou o pai, ou a mãe, luta e abandona o alcoólatra, luta, abandona o drogado, muitos casamentos e muitas relações acabam porque o marido ou a mulher fala, não aguento conviver do lado dessa pessoa que só vive reclamando e não sabe o porquê disso. Esse é um dos grandes problemas da doença mental, né? Assim, se a pessoa tem diabetes, né, assim, a família convive com essa situação da diabetes e respeita. E respeita, porque em princípio não é difícil, né? É só tomar a medicação, fazer a dieta de açúcar, pronto, né? Já o deprimido não. O deprimido, ou ele está em cima da cama e a família chega, fulano, vamos levantar, você tem que ir trabalhar, você tem que fazer tal coisa, e ela não tem vontade, não quer sair, me deixa aqui. Né? Ou aquela pessoa que levanta de manhã, né, assim, e a gente pergunta, e aí, tudo bem? Né, assim, bom dia. Né, assim, bom dia por quê? O que tem de graça nesse dia? Não tem graça nenhuma nesse dia? Por que você está me falando bom dia?
E aí já começa a irritar. Ou então aquelas pessoas da família que chegam alegres, cheias de planos e projetos e não contagiam o depressivo. Aí fala assim, estraga prazer, gosto ruim, é incapaz, já não sei o quê. Quer atrapalhar a nossa vida, nós estamos tão alegres aqui e está querendo atrapalhar a nossa vida. A questão da depressão, né, assim, um dos sintomas fundamentais da depressão é o que a gente chama de inibição psicomotora. A pessoa não, é lenta no pensamento, né, assim, ela pensa só coisa ruim, né, assim, então não tem vontade de fazer nada. Isso é da doença. Isso é da doença, não é da vontade da pessoa. Né, assim, perder o prazer de viver é da doença. Pensar em suicídio é da doença, né? Assim, uma pessoa que não está doente, seja de depressão, esquizofrenia, borderline, todas essas doenças psiquiátricas que levam a pessoa a pensar em suicídio, então, a pessoa que não está doente, ela não pensa em morrer. Ela não pensa. Muito pelo contrário. Exatamente, muito pelo contrário. A pessoa quer viver o máximo da vida. Aproveitar a vida. Né? Assim, a gente faz planos, projetos. Exato. E assim, hoje é muito comum, né, as pessoas de idade já ter uma outra visão do futuro. Porque um tempo atrás, né, assim, a pessoa ia chegando nos 60 anos já começava a ficar deprimido, que é comum da pessoa de idade, né, assim, já em função das perdas que a pessoa vai tendo. Eu estou com 66 anos. Nessa minha faixa de idade, você começa a perder os parentes. Tio que falece, um primo que falece, outro que fica doente, assim, o pai, mãe. Então você começa você é aposentado, né, assim, muitas vezes sem querer, ou às vezes até querendo, achando que poxa, agora eu vou aproveitar a vida, e de repente põe o pijama dentro de casa e não consegue mais sair, não consegue fazer nada. Né? Assim, então, a idade vai levando a pessoa, muitas vezes, a ter esse sentimento de depressão. E hoje, as pessoas já têm uma ideia diferente. Né? Assim, eu vejo frequentemente senhores de 80 anos, e não, porque esse ano eu vou com meu neto lá na Disney, lá em Orlando, porque nós fizemos uma viagem. Frequentam academias, clubes de dança, tem uma vida ativa socialmente e até esportiva, muito mais do que uma pessoa que tem a metade da idade. Mais jovem. E isso é fundamental para a saúde mental. Essa mudança, né, assim, você vê hoje as pessoas vivendo muito mais tempo, né, assim, em função também disso. Né, assim, eu vou à academia todo dia. Né, assim, lá, junto comigo, tem vários senhores e senhoras que participam da academia. Né, assim, cada dia que passa, é mais frequente as pessoas buscar esse tipo de ajuda. Né, assim, hoje é muito comum você ver pessoas de idade participando de grupos de rendeira, né, assim, de fazer atividades sociais atividades que fazem o cérebro funcionar, pensamento positivo, amor à vida. Exato. É diferente do que era 40 anos atrás, 30 anos atrás, que chegar na idade era o fim da vida. Esse é um assunto, doutor, que nós vamos tratar no próximo programa, relacionamento com o tempo. Porque muitas pessoas, assim, nós viemos de uma cultura onde aos 50 você já era inútil para o mundo. Aposentado. Ou cuidar de netos, ou fazer alguma coisa. A longevidade hoje, ela está alterando a qualidade de vida, e quando fala qualidade de vida, fala também sobre a questão emocional, combate à depressão, combate a tantas doenças que antes eram criadas justamente pelo efeito idade, né? Mas a gente está chegando ao final do programa, doutor, para aquelas pessoas que querem mais esclarecimento, até mesmo se informar mais, né? Porque muitos elogios ao senhor pela forma que o senhor aborda esse tabu, que para muita gente é um preconceito. O senhor tem uma capacidade de
dizer para as pessoas que isso é uma coisa muito natural. Então, é comum os elogios das pessoas ao senhor quando eu encontro com algumas pessoas. Então, para essas pessoas que às vezes querem conversar com o senhor, mandar uma mensagem, coisas nesse sentido, o contato do senhor. O telefone do meu consultório é 3224 8166. Repete. 3224 8166. Né, assim, e tem meu e-mail, né, assim, que é necanoel@hotmail.com. Neca, N de nada, E de especial, C de casa, A de árvore, N de nada, Noel junto, né? Tudo Neca, uma palavra só. Noel. Necanoel. @hotmail.com. E tem uma página também na internet, lá no Facebook, que é Dr. Manuel Dias Reis, né, assim, que está lá, e eu fico agradecido pela visita. E é importante, né, ter já falei isso várias vezes, né, um sacerdote da profissão, porque esse trabalho que o senhor está fazendo agora, milhares de pessoas estão sendo beneficiadas e a gente agradece do fundo do coração e já marcando um próximo encontro para falarmos, né, sobre essa questão. A idade que provoca doenças ou tira doenças. Lembrando que o telefone para contato é o 3224 8166. E tem o e-mail necanoel@hotmail.com e tem a página no Facebook. Assim, que é Dr. Manuel Dias Reis. DR Manuel Dias Reis. Doutor, agradeço imensamente por essa atitude do senhor. Quisera, né, que outros profissionais também fizessem esse tipo de trabalho, a gente teria pelo menos mais conhecimento e menos preconceito sobre alguns temas. Eu agradeço imensamente mais uma vez. Eu que agradeço o seu convite e estou sempre à disposição. Ok. E assim a gente chega ao final de mais edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã. ZYA 587, Fundação Cultural e Educativa Senador Canedo, TV Capital, a imagem de Goiás.